A gente fala da broca do café, uma praga que exige a atenção dos agricultores. Estamos em plena colheita do café no Espírito Santo e o produtor precisa estar atento à qualidade do produto. A nossa reportagem conversou com um pesquisador do INCAPER que fala sobre as principais técnicas de manejo. Uma praga muito comum, mas que exige um combate sério, é a broca do café. De acordo com um artigo publicado pelo INCAPER, a origem dessa praga se deu em São Paulo no ano de 1913, após a introdução de sementes contaminadas de origem africana. A infestação atingiu todas as lavouras de café do país. O agricultor precisa estar atento ao desenvolvimento em todas as fases da planta. Quando as pragas são combatidas na fase inicial, ele evita prejuízos em toda a lavoura. O professor e pesquisador do INCAPER chama atenção para o início da infestação nas lavouras. É importante o produtor ele ter a atenção no início da infestação, né? Como eu falei, então o produtor tem que entender os clones que ele tem, como que é a dinâmica do crescimento desse fruto, né? E quando o fruto ele atinge um tamanho grande, né? Ali mais ou menos outubro, novembro, é o momento que o produtor tem que ir nas lavouras e observar se esse fruto ele já está com a broca. Nesse momento, antes da broca entrar dentro do fruto, ele tem que fazer esse controle, seja ele químico, biológico, né? E também prestar muita atenção após a colheita, para ele retirar os frutos do campo, para evitar que tenha uma infestação da broca na safra seguinte. E qual o ciclo de vida dessa broca? Uma broca, quando ela entra no fruto, ela vai durar ali em torno de 30 dias, da fase de ovo até adulto, né? E como eu falei, cada broca pode gerar ali até uns 120 ovos. Então mostra o potencial reprodutivo, né, e de dano dessa praga. Então, quando eu falo em broca do fruto, o segredo é evitar que a broca entre no fruto, que depois vai ser muito difícil fazer o controle. Bom, o senhor falou muito da florada, né? O produtor ele tem que estar atento após a florada? Sim, e nós estamos num momento agora bem oportuno, né? Pós-colheita, quando o produtor faz a colheita e a desama, né? Agora alguns clones vão começar, né, dependendo da condição climática, vai começar a aparecer as primeiras flores. Então, para a broca do café, é indicativo o quê? Você identificar a primeira florada, né, e dependendo da quantidade de flores que vai aparecer, e a partir de 90 dias dessa florada, é que vai dar origem aos primeiros frutos, que vai estar naquele tamanho que eu falei, que a broca vai estar penetrando esse fruto, né? Então, marca a florada, após os 90 dias, é o momento dele observar essa praga no campo, e se tiver infestação em grande quantidade, ele fazer, né, esse controle. Esses pequenos besourinhos, que medem aproximadamente 2 milímetros, se alimentam das sementes e dos frutos que ficaram nos pés de café ou no solo. Eles se multiplicam rapidamente e podem infestar toda a lavoura. Se uma planta está atacada, né, no caso da broca, é certeza que você vai ter outras também. Então ele já pode fazer a parte de controle, porque hoje está cada vez mais restritivo a venda de café com broca, café brocado, como a gente fala. Então, se ele pulverizar cada vez antes, antecipando esse ataque, esse aumento populacional da praga, né, ele vai estar reduzindo a quantidade de frutos brocados, vai ter um café de melhor qualidade, ele vai ter um preço melhor no seu café. O professor foi um dos principais palestrantes da Expo Agro Montanha, realizada na última semana. Produtores atentos tiraram dúvidas sobre a broca do café e outras pragas que atingem as lavouras. O professor alertou que o produtor precisa ter conhecimento. Ele tem que ter uma assistência técnica, seja no INCAPER, seja em outras instituições. Para quê? Para auxiliar ele na identificação. Então, o segredo de manejo de praga é identificar a praga no momento correto para fazer um melhor método de controle, né? A gente sabe que tem várias pragas, mas cada uma tem sua especialidade, seu momento, então tem que observar isso. Então, é nada mais com conhecimento. Então, o produtor tem que buscar se qualificar, ter conhecimento para antever o problema com essas pragas. Eu acho que o senhor já falou sobre isso, mas só para reforçar, quais são os períodos mais suscetíveis a esse tipo de praga? Vamos lá, se a gente citar, por exemplo, bicho mineiro e ácaro, isso vai acontecer em períodos mais quentes e secos, né? A broca do fruto e a broca da haste ocorre mais em períodos com maior umidade, com chuvas, né? Cochonilhas também, como eu falei, vai estar naquele período também de clima mais quente e seco. Então, se você observar esses períodos durante o ano, tem uma probabilidade maior de ocorrer essas pragas de acordo com o clima. Então, o produtor precisa entender a relação da praga
com a parte de clima e entender também como que é a fenologia, como que é o desenvolvimento da sua planta de café. O mercado está cada vez mais exigente, principalmente os mercados internacionais, né? Exigindo mais que o produtor tome esses cuidados. Com certeza. O consumidor, né, do café, por exemplo, a gente exporta muito café para Estados Unidos, Europa, né, outros mercados. O produtor, o consumidor de café, ele não quer ter resíduo de produtos químicos, né, e nem também se alimentar com café que tenha um resíduo de algum inseto, de alguma doença e assim por diante. Então, né, tem que cuidar cada vez mais do café com um bom monitoramento, um bom manejo de praga e doença, né, para evitar esses problemas e vender o café de qualidade com preço bom. Esse produtor sabe da importância de acompanhar as tecnologias e ter conhecimento. A gente tem um acompanhamento aí dos agrônomos, não só dos agrônomos, mas também alguns vendedores, técnico agrícola. Então a gente assim está sempre antenado no que tem de novidade, são moléculas novas para pragas diferentes. Então a gente sempre vem executando assim conforme a recomendação. A gente está diante das tecnologias também para a agricultura. Hoje a gente está com uns trabalhos muito bacanas aí, com as projeções com drone, também na nossa região. Então assim, a gente vê que os técnicos, os agrônomos, hoje são parceiros nas orientações. Tem muito produto bom aí para a gente conseguir produzir plantas assim como essa que tem aqui atrás aqui. Então a gente está nesse ramo aí de café, pimenta do reino e mamão. Então é bem-vindo toda a tecnologia que tem aí para a agricultura.